este é o tema, infelizmente, é o único slide que eu tenho com algumas palavras em português, mas tenho a certeza absoluta que isso não é um problema para ninguém conseguirem ver. Portanto, uma das questões que eu gostava muito de partilhar convosco é que os aspectos da saúde hoje em dia estão muito integrados com o desenvolvimento global e o desenvolvimento de cada país. Profundamente interligados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos SDGs, como sabem são 17. Existe um muito importante que é o número 3, que é na saúde. Existe outro muito significativo, particularmente para mim, que é o número 2, que é ligado à alimentação e à malnutrição, alguns ligados ao ambiente, os do ambiente são muito significativos também, mas para lhes dizer que há, digamos assim, uma tentativa de colocar a saúde um bocadinho mais no centro, certo? E a saúde ser vista, a professora Marisa Miraldi falava muito no doente no centro, certo? Não são os serviços que são mais importantes, é o doente e o indivíduo que deve estar no centro. E nós temos lutado muito para que realmente a saúde seja mais central nas questões políticas e desenvolvimento dos países, até porque, como o Covid veio demonstrar, ao nível mais básico, sem saúde não há, de facto, não há emprego, não há gerar riquezas, não há nada dessas coisas que são importantíssimas, tudo passa a ser muito secundário. Algo que cada um de nós sente, às vezes nas famílias ou até individualmente, mas do ponto de vista político, a saúde sempre foi vista mais como um custo, independentemente de onde nós nos encontrássemos, do que verdadeiramente um investimento. Apesar de, isto é um contrassenso, a saúde ser das áreas onde há mais inovação, a tecnologia, se quiserem, e outro tipo de inovação social, as áreas da saúde e de criação de emprego, não é só agora com o Covid, onde a saúde seguramente se desenvolve mais como área, mas já antes era assim. No entanto, a saúde sempre sendo vista como um custo. E esse aspecto, é importante combater isso, é importante usar também os dados e a investigação para realmente colocar a saúde mais no centro, ligá-la com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é muito importante, porque sem saúde não há desenvolvimento. No caso da OMS era muito importante para nós garantir que toda a gente teria acesso à saúde, acesso a serviços de saúde decentes, minimamente suficientes para todos os cidadãos, mas apenas metade da população mundial de facto tem esse acesso, e as coisas pioraram, obviamente, agora com os aspectos da pandemia. Algumas avaliações recentes dizem que provavelmente podemos andar para trás pelo menos uma década, eventualmente mais, e portanto muitos dos ganhos em termos de saúde, vão-se perder, e há uma desaceleração, claramente. Falou-se há pouco de cancro, de diabetes, de obesidade. Na área das NCDs há uma desaceleração muito séria, mas também na área materno-infantil, onde há ainda muitos países, todos os países ainda têm algumas carências, mas sobretudo países, digamos assim, da middle income, como nós costumamos dizer, são países onde os aspectos da saúde materno-infantil ainda são bastante complicados. Não será tanto o caso de Portugal, mas as questões aí são significativas. Vou-lhes mostrar, se não tiver tempo, vão ver também slides onde nós fomos ver o que é que aconteceu durante o Covid com os serviços básicos e, por exemplo, os serviços de imunização, de vacinação, em muitos países também se complicaram. Quer dizer, nós já não estávamos bem em termos de atingir o SDG 3, com as questões da pandemia, ficámos ainda pior. Mas não nos podemos centrar apenas no SDG 3, nós temos que perceber que há uma ligação com todos os outros. E, por exemplo, o caso das NCDs, há uma interligação, e esta matriz, esta teia que vem aqui, é um estudo que nós fizemos, onde fomos procurar identificar estas ligações todas. Não vou estar aqui a perder muito tempo e a fazê-los perder tempo a explicar estas ligações, naturalmente, umas são mais fortes do que outras, mas há uma ligação clara das NCDs com
claro, com a produção, com a pobreza. Reparem que a ligação com a pobreza é fortíssima, com o desenvolvimento até das economias, com os aspectos ligados ao género. Portanto, isto é muito importante. E não acontece apenas com as NCDs, mas há uma área que nos é muito cara, a área da nutrição, por exemplo, claramente uma ligação profunda com os SDGs da educação, se quiserem, onde às vezes poderia não ser tão evidente essa ligação, mas com os aspectos da vida na Terra, na vida nos oceanos, e, portanto, tudo isto está ligado. Então, claramente, a saúde tem que estar aqui mais no centro. E como foi dito anteriormente, mais do que nunca, a Carta de Otava da Promoção da Saúde faz todo o sentido. É importante, já foi aprovada há tantas décadas, mas é uma carta importante onde sublinha a importância dos ambientes, sublinha a importância das estruturas de saúde pública, sublinha a importância de ter políticas de saúde pública, mas também da importância do ambiente, da importância dos indivíduos, dos comportamentos e de como é que os serviços de saúde efetivamente respondem. Portanto, talvez lembrar-lhes que muito da que a OMS tem vindo a ser nas últimas décadas foi inspirado pela Carta de Otava da Promoção da Saúde, o que é para nós um marco muito relevante e que continua a ser muito, muito significativo. Depois, um bocadinho, descendo até à região europeia da OMS. É óbvio que nós temos que ter um pensamento global, mas depois atuar de forma mais local, quer seja a nível nacional, quer seja, digamos assim, a nível europeu. Por isso, o nosso diretor regional, a sua grande prioridade é, como ele costuma dizer, leaving no one behind. Um dos grandes problemas da Europa, mesmo nos países mais ricos, mais afluentes, países como o Reino Unido ou a Alemanha, já não falo sequer de Portugal ou Espanha ou a Grécia, são países onde existem enormes desigualdades em saúde. E, portanto, essas desigualdades são importantes, têm vindo a agravar-se, não têm vindo a diminuir em muitos casos. São desigualdades também que existem entre países. Há uma diferença de esperança de vida entre os países do leste da Europa e os países da Europa, digamos assim, mais ocidentalizada, que só nas NCDs é brutal. Em alguns casos, chega a ser de várias décadas. E, portanto, uma das grandes metas da OMS na Europa é precisamente, digamos assim, recuperar essa decalagem, essa diferença. Ora, isto tem que ser feito ao nível mais dos países e trabalhar com os países. Esta é uma das grandes, digamos assim, mudanças que o nosso diretor regional novo, já não é assim tão novo, mas já começou há 2 anos, que ele realmente quer implementar, é que a OMS trabalhe, não seja digamos assim, aquela organização distante, um bocadinho estratosférica e abstrata, mas que trabalhe mais próximo com os países e responda às necessidades de cada país. Portanto, este Plano Europeu de Ação chama-se United Action for Better Health. E, no fundo, é para ajudar os países a poderem melhor cumprir as expectativas ligadas à saúde dos seus cidadãos. Podem fazer o download online, é perfeitamente free of charge, acessível, sem qualquer problema. Bom, em termos globais, e já foi dito também pela professora Marisa Miral no início, que as doenças crónicas não transmissíveis, já que falamos tanto de pandemias, eu não resisto a mostrar-vos esse slide, que é um slide global, depois vou-lhes dar também alguns que são, digamos assim, mais centrados na região europeia da OMS. Mas se olharem para este slide, é um slide dos dados da OMS, também resulta de um trabalho com o IHME, que agora é muito famoso, o tal Instituto de Seattle, que faz estas simulações, e onde realmente podem ver das 10 principais causas de morte, recentemente, 2019, a nível global, 7 são doenças crónicas não transmissíveis. E de toda a mortalidade, praticamente metade também tem a ver com as doenças não transmissíveis. E, portanto,
Como podem ver, estamos a falar largamente da primeira causa de morte de doenças cardiovasculares, que são importantíssimas, as duas primeiras. Em terceiro lugar, vem logo algo que é ligado ao tabaco, portanto, profundamente evitável. As duas primeiras claramente evitáveis de alguma maneira, mas a terceira ainda mais claramente evitável. Depois se podem ver todas as outras, vários cancros, diabetes e tudo isso. Portanto, esta é uma epidemia, uma pandemia que está connosco há muitas décadas, mas que é relativamente silenciosa e que o faz de uma forma lenta. E, portanto, é difícil, digamos assim, captar a atenção e é difícil estimular uma certa urgência para atuar quando estas doenças são, de facto, multifatoriais e tudo mais, mas, digamos assim, em grande parte são provocadas por comportamentos que são comportamentos ligados aos fatores de risco e, portanto, são largamente evitáveis. É uma forma diferente de lhes apresentar, aqui também global, e aqui falamos dos diferentes fatores de risco e das mortes prematuras e, efetivamente, dos custos económicos, que são absolutamente dramáticos em termos das doenças crónicas. Estamos a falar, basicamente, só o álcool, o tabaco e a alimentação desadequada são responsáveis por mais de 10 milhões de mortes prematuras e um custo absolutamente astronómico em termos de todos os países. Isto em termos globais. Depois podemos olhar para a questão, se quiser, dos 53 países da região europeia da OMS. Aqui já é mais próximo do que acontece em Portugal. Primeiro, do vosso lado esquerdo, podem ver, digamos assim, as causas de morte, as diferentes doenças. Na Europa, basicamente, das 10 principais, 9 são NCDs, mais uma vez à cabeça as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crónicas, cancro, etc, etc. Ok? Só nas 10 principais, 3 são da área das cardiovasculares e todas as cardiovasculares mais importantes aparecem aqui. Depois, do lado direito, vêm os fatores de risco. E os fatores de risco também são calculados em termos do seu impacto, não só de mortalidade, mas também do impacto na morbilidade. E, mais uma vez, aqui vem a pressão arterial elevada, ok? Tabaco, IBMI, o índice de massa corporal elevado, nem sempre é obesidade, mas a partir dos 30 é obesidade, ok? E, enfim, todos os fatores de risco os meus amigos conhecem tão bem ou melhor do que eu. Portanto, na região europeia da OMS, verdadeiramente, a epidemia das doenças crónicas não tem vindo a diminuir, muito pelo contrário, apesar de haver uma evolução positiva em alguns países, continua a ser claramente mais importante para nós e algo que temos que lidar seriamente. Aqui uma diferença, uma forma diferente de mostrar mais ou menos os mesmos dados, onde claramente o que eu gostava de realçar é o segundo grupo de fatores, que são os fatores dietéticos, que há 2 décadas atrás eram muito menos importantes. Os fatores dietéticos têm-se vindo a tornar mais importantes comparativamente com o álcool e o próprio tabaco também, porque de facto há muitos países onde se fuma menos, e há uma evolução positiva no consumo de álcool também em alguns países, não na União Europeia. Na União Europeia não está a melhorar, antes pelo contrário, mas, por exemplo, em países como a Rússia, o consumo de álcool tem melhorado, tem reduzido drasticamente e isso tem um contributo significativo para os dados depois agregados. Portanto, mas para lhes dizer que os aspectos da obesidade, do consumo de sal, das gorduras, do consumo baixo de fibras, se tem vindo a aumentar e já é mais importante nas mulheres até do que o próprio tabaco, se quiserem, como podem ver aqui neste slide. Depois olhem para o slide com mais cuidado se tiverem algum tempo, para não lhes fazer perder muito. Nesta outra, uma representação, eu comparo o CIS. CIS são os países da antiga União Soviética, basicamente, onde tem a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, esses países todos, e vem a mortalidade por doenças cardiovasculares, mortalidade prematura.
E se repararem, as curvas são praticamente iguais, o que demonstra é que estes países estão praticamente 30 anos quase atrasados comparativamente connosco. Portanto, connosco, se quiserem, aqui estão a considerar já português e um país que tem feito uma evolução até bastante positiva nesta matéria. Portanto, há desigualdades brutais e estas desigualdades também são visíveis a nível nacional e local, particularmente quando nós olhamos para diferentes níveis de rendimento económico, por exemplo, e diferentes grupos socioeconómicos. Portanto, não é uma desigualdade que seja apenas a nível de país, é uma desigualdade profunda e que vem por aí abaixo. Esta é uma forma diferente de apresentar também essa mortalidade prematura. Como podem ver, os países do leste da Europa têm sempre mortalidades mais elevadas, ok? Neste caso, é das 4 principais NCDs. Quando eu digo as 4 principais, estou a dizer doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e doença crónica pulmonar, ok? Obstrutiva. João Breda, aqui é estranho, eu estaria à espera de, pelos hábitos alimentares, que Itália fosse mais equiparável a Portugal e Espanha. Há algum motivo que justifique isto? Que Itália esteja equiparada aos países mais nórdicos? O consumo de álcool na Itália é ligeiramente mais reduzido, se quiser, ok? E haverá eventualmente outros fatores, sobretudo no sul, talvez uns elementos mais protetores da dieta mediterrânica. As diferenças não são muito substanciais, não é? Tudo isto é antes da Covid, não é? A performance dos serviços de saúde italianos sempre foi muito boa também. Portanto, não quer dizer que seja melhor que os portugueses, antes, pelo contrário, mas há várias razões que poderão justificar isso, ok? O que se nota aqui são estes países muito no centro-leste, como pode ver, países como a Polónia, a Hungria, que são da União Europeia, naturalmente, com situações graves, e depois muito para o leste também. A Turquia, que também está mais ou menos a meio da tabela, mas enfim, digamos assim que há prevalências muito elevadas ainda, particularmente em alguns países. Há uma progressão positiva em muitos deles, devo dizê-lo. O que é mais interessante, eu gosto muito mais deste slide. Portanto, uma das coisas que nós fizemos quando eu ainda estava em Moscou, Francisco talvez tenha visto este slide antes, nós fomos tentar perceber. A OMS tem metas, ok? Todos os países reúnem-se, falam e decidem, ok, nós estabelecemos estas metas até o ano 2030 ou 2025, ok? E depois a OMS tem a responsabilidade de fazer uma monitorização do percurso até se cumprir essas metas ou não. Portanto, o que nós fazemos, usamos muita investigação, dados, etc., e fomos tentar estimar quais seriam os países que vão atingir as metas da OMS das doenças crónicas não transmissíveis em 2025. E veja-se, claro que o que está a verde são países que vão atingir. Podem dizer, então, mas a Rússia tem tão elevado, ainda há pouco era completamente encarnado e agora está verde, porque a evolução deles é fantástica, tem vindo a descer imenso. E há muitos países do leste e do centro da Europa que têm uma evolução muito rápida e estão, no fundo, como se diz em inglês, leapfrogging, que é saltar rapidamente, dar saltos qualitativos importantes, enquanto que muitos dos países da União Europeia, como podem ver, Portugal, Espanha, Itália, a Grécia, o próprio Reino Unido, não vão atingir as metas da OMS para as NCDs em 2025, nem em 2030. E essas metas são uma redução de 25% da mortalidade prematura e 33% em 2025, 33% em 2030. E como veem, isto é, se nós nos mantivermos business as usual. Quer dizer, se nos próximos 4 anos Portugal fizesse coisas muito diferentes, claro que isto é tudo antes do Covid, naturalmente, portanto a situação agora piorou um bocadinho e nós teremos que repensar tudo isto, mas até 2030 ainda há praticamente 10 anos, portanto ainda haveria muito a recuperar. Mas há aqui, digamos assim, uma certa resistência, um certo atrito, uma resistência clara em matéria das doenças crónicas. Os países da União Europeia decidiram, eles próprios também, assumir estas metas.
Portanto, eles próprios se comprometeram, nós vamos querer atingir, porque, obviamente, também estão interessados e não querem ficar, digamos assim, parados. Mas estão a ter dificuldades, e estão a ter dificuldades por razões que provavelmente nós vamos discutir a seguir. Portanto, que há de facto indicadores que vão no sentido menos positivo, já foi falado anteriormente, o aumento da obesidade, depois podem olhar aqui para este slide se quiserem, o aumento também do sedentarismo, os níveis de atividade física que não são de facto suficientes, e portanto, com a obesidade à cabeça, nós encontramos aqui alguns fatores que naturalmente justificam porque é que é difícil. Consumo de sal, por exemplo. O consumo de sal é um dos, digamos assim, algo relativamente acessível, fácil de implementar e que os países não aproveitam no seu máximo potencial e que nos levaria a ganhos de saúde absolutamente extraordinários num curto período de tempo. Só comparável com o tabaco. Se eu implementar medidas na área do tabaco hoje, em 8 meses, já tenho resultados em termos populacionais. Na área do sal não demora mais do que 2 anos. O tabaco é sempre o mais rápido, obviamente por razões óbvias, mas se fizermos alguma coisa na área do sal também pode ser muito rápido. Portanto, não é rocket science encontrar justificações. Também na área dos cuidados de saúde, claro. Há muitos países, talvez não seja, neste caso, tão importante para Portugal, porque Portugal tem bons cuidados de saúde. É preciso de notar que Portugal é um dos países com melhores cuidados de saúde a nível europeu e até a nível global. Os melhores e, sobretudo, quando comparado com o rendimento do país, quer dizer, digamos assim, o produto interno bruto e os serviços de saúde que presta. E eu acho que às vezes nós não sabemos muito bem o bem que temos. Portanto, há obviamente muitas deficiências, mas há claramente um sistema de saúde que é fantástico e ao nível dos melhores do mundo. Isso não. Agora, o salto qualitativo aqui muito é na área da prevenção e da promoção da saúde, que dá ganhos mais rápidos, e nos aspectos da qualidade, porque há sempre ineficiências, não é? Este slide que tem aqui, por exemplo, refere-se à percentagem da população que tem, digamos assim, um tratamento medicamentoso básico para doenças crónicas não transmissíveis, seja a diabetes, as doenças cardiovasculares, etc. E há muitos países, vários países na região europeia, onde esse tratamento básico ainda não existe. Por um lado, por exemplo, no caso da hipertensão, se quiserem, praticamente metade das pessoas, em alguns casos, que têm hipertensão não sabem. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Sobretudo com base na área dos cuidados primários de saúde, médicos de família, mais uma vez, que é um cartão de visita importantíssimo dos serviços do SNS português, e o que é que se pode fazer, de facto, nessa matéria, em identificar, e ao mesmo tempo, há muitos países onde, ok, as pessoas sabem que são hipertensas, já foram diagnosticadas, mas atenção, para aí só metade é que o foram, mas depois não há possibilidades de terem acesso aos medicamentos por razões várias. Ou não têm essa medicação. Portanto, há aqui, digamos assim, todo um contínuo, desde a prevenção até ao tratamento mais sofisticado, se quiserem, por exemplo, do tratamento de um AVC, que depende muito da qualidade do serviço de saúde, não é? Tudo isto é importantíssimo e tudo isso contribui. Mas em países altamente desenvolvidos como o nosso, o contributo, como o Francisco dizia muito bem, há muito atrito, nós já progredimos tanto que para avançar mais tem que ser com medidas mais do estilo bomba atómica, no sentido em que têm que ser mais compreensíveis, têm que envolver outros setores da sociedade, como a agricultura, como se quiserem o Ministério das Finanças, e isso, de facto, torna tudo mais difícil. Outro aspecto para nós importante é a questão verdadeiramente também das desigualdades de género e das desigualdades ao longo do ciclo de vida. Portanto, eu ponho aqui só este slide, gender e NCDs. Normalmente dá a ideia que os homens são mais desfavorecidos que as mulheres, e à partida são, mas há aqui umas certas nuances que é preciso ter em consideração, porque os homens normalmente fumam mais e bebem mais e também fazem menos exercício,
mas também procura muito menos os serviços de saúde. O homem é muito menos, digamos assim, tem muito menos facilidade em procurar o seu médico, etc. Isso é algo que acontece em muitos países da região e, portanto, gostava muito de lhe chamar a atenção para este aspecto das desigualdades que é importantíssimo nas NCD. E depois as metas. Este é um slide que tem aqui as metas mais importantes, que são 9 para as NCDs. E como veem, só nas duas verdes, que é no fundo a da mortalidade, onde alguns países estão bem, portanto nós, em termos agregados, vamos provavelmente atingir, mas lembrem-se daqueles verdes e vermelhos, certo? Onde Portugal até estava no vermelho, o que quer dizer que apesar de, se nós colocarmos os países do OMS todos dentro do mesmo cesto, somos a melhor região, mas depois de desagregarmos por país, já há muitos países com algumas dificuldades em atingir estas metas. E metas na obesidade, no tabaco, na atividade física, no sal, estamos verdadeiramente mal. Claro que a Covid veio prejudicar isto tudo, não é? Nós temos feito algum trabalho, a OMS Europa foi de facto até a primeira região a enfocar-se mais em tentar perceber como é que as doenças crónicas foram atingidas pelas questões da pandemia, tanto em termos de prevenção, mas também em termos de prestação de cuidados de saúde. Há um relatório muito interessante que nós publicamos aqui há algum tempo atrás, com base num inquérito feito a todos os países, em que, de facto, 3 em cada 4 países reportaram, digamos assim, problemas no fornecimento de serviços para as NCDs vitais, para as doenças crónicas não transmissíveis. Portugal não é exceção, também foi incluído, e, portanto, este questionário tem vindo a ser repetido periodicamente, vai haver dados mais atualizados, espero eu, dentro de algum tempo, mas se tiverem curiosidade, vão ver. Também podem fazer o download facilmente. Aqui é apenas um sumário de como é que esses serviços ficaram, digamos, foram de facto atingidos, percebem? Em termos europeus. Encarnada, vermelho quer dizer totalmente colapsados, de alguma maneira. Cor de laranja, amarelo, de alguma forma perturbados, e outros não perturbados. E se repararem, e se forem ver esta lista toda, depois nos slides, se tiverem curiosidade, as NCDs são de facto das áreas que foram mais atingidas. Portanto, não é uma surpresa que agora o cancro recorrentemente esteja a ficar pior e que também as doenças cardiovasculares e tudo isso, porque de facto foram, na verdade, das áreas mais atingidas. Professor João Pedro, deixe-me só para 2 questões relativamente aqui a isto. Uma é o impacto na esperança média de vida. Isto é, ao longo dos anos nós temos assistido a um crescimento da esperança média de vida. A ideia sempre é que os nossos filhos vão sempre viver mais que nós. E o que se assiste agora, fruto, eu diria não tanto da Covid, mas isto que está agora aqui a explicar, do impacto para além da Covid, significa que nós vamos esperar, se calhar, nos próximos anos, uma redução dessa esperança média de vida. E outra questão diferente, que é a questão das iniquidades que há pouco falava, enfim, não só do género, mas também questões ligadas com a educação e ligadas com os rendimentos, e portanto aquela questão que já se foi há pouco, enfim, sei lá, os doentes, pessoas que não têm emprego ou que tenham menor formação, têm 2, 3, 4, 5 vezes mais hipóteses de ter diabetes, ou ter hipertensão, ou ter obesidade, e a questão do impacto que a Covid teve nessas iniquidades, isto é, vai aumentar ainda mais esse fosso entre os mais ricos e os mais pobres nesse segmento. Claramente, nós temos também dados sobre isso que claramente apontam para um alargamento deste fosso das desigualdades e das desigualdades em saúde. É por isso que sempre o Dr. Kluge, o nosso diretor regional, tem colocado um acento muito importante e ele tem visitado todas as semanas vários países e claramente chamar a atenção para a importância de olhar para as questões das desigualdades. E muito esta parte das doenças crónicas que seguramente vai ter implicações. Os dados demonstram que quase todos os países vão ter perdas em termos de esperança de vida. Talvez alguns países nórdicos não se note assim tanto, mas na grande maioria dos outros países verdadeiramente isso vai acontecer. E, portanto, esta bola de neve é importante e ainda bem. Concordo absolutamente que precisamos de lidar com isso. Se tiverem interesse nestas questões das NCDs, doenças crónicas não transmissíveis e a Covid,
Nós publicámos com ele, com o diretor regional, um artigo, fomos os primeiros, aliás, a fazê-lo já em maio do ano passado, onde alertámos mais para estas questões, numa lógica compreensiva, desde a prevenção até aos tratamentos mais sofisticados e, portanto, se tiverem tempo, todos estes artigos são de download gratuito, foi publicado no Lancet e falamos desde as questões da atividade física, sobretudo ligado aos confinamentos, aos lockdowns, até às escolhas alimentares, até à gestão da própria doença crónica, dos doentes não poderem ir às consultas, sobretudo na fase aguda. O ano passado, lembram-se, que nós não sabíamos muito bem ainda como lidar com estas coisas e houve um impacto tremendo e nós conseguimos até conjugar com alguns dados. Portanto, verdadeiramente um contínuo, desde os fatores de risco até ao impacto nos próprios serviços e depois, claro, aquilo que nós chamamos os outcomes ligados à doença. Bom, tudo isto colocou em causa a implementação de muitas das medidas, como dizia o Francisco, as chamadas best buys, são as digamos assim, silver bullet, ou, digamos, as medidas mais custo-eficientes. Há vários tipos nestas best buys. Se vêem aqui listas encarnadas, uma lista azul, uma lista verde. Portanto, este documento da OMS classifica as diferentes intervenções de acordo com o seu potencial de poupança económica e de vidas também, e de morbilidade. E estas best buys nas NCDs vão desde a parte da prevenção até à parte do tratamento. E têm também, sofreram naturalmente na sua implementação também muito. Portanto, uma das coisas que a OMS faz é realmente trazer os cientistas à volta da mesa, pegar na evidência científica e dizer, vamos lá ver o que é mais importante, por exemplo, para lidar com as doenças cardiovasculares. E a redução do sal, e como é que nós lidamos com a hipertensão, por exemplo, certo? Que é uma das áreas onde pode haver mais ganhos em saúde a nível global, é claramente na área da redução do sal e da hipertensão. E em Portugal ainda existe um caminho que se pode percorrer também nessa matéria. Portanto, uma das coisas que a OMS faz é, para além de emitir as recomendações, as guidelines, tem também sugestões para os países, que são de natureza um bocadinho mais política, que tem uma ilustração da área das NCDs e da nutrição, do que quais podem ser as escolhas dos países nessa matéria. Muitas vezes não implementam. Muitas vezes, naturalmente, os países discutem na Assembleia Mundial da Saúde, discutem no Comitê Regional, mas depois implementar ao nível nacional é sempre, obviamente, muito mais difícil. Agora, o que a Covid-19 realmente nos demonstrou é que nós tínhamos isto tudo em caixinhas diferentes. Tínhamos uma box, uma caixa das doenças transmissíveis, as infecciosas, certo? As gripes e os sarampos e os HIVs e essas coisas todas, e depois tínhamos uma outra que era afinal das doenças não transmissíveis, como demoravam muito tempo a aparecer, achávamos que poderíamos lidar com elas de uma forma um bocadinho mais lenta. A pandemia, o Covid-19, mostrou-nos que as coisas não são bem assim. A evidência já mostrava, sobretudo nas doenças por vírus respiratórias, há uma importância grande das doenças crónicas, como seria da diabetes, da obesidade, das cardiovasculares e dos cancros, mas nunca como antes ficou tão demonstrado até hoje como é que há uma ligação profunda entre as doenças crónicas não transmissíveis e a severidade da Covid-19, das doenças infecciosas, neste caso a Covid-19, e até o risco de mortalidade. Eu gosto imenso deste slide, que foi um dos primeiros, o Barry Popkin, que é um cientista da área da obesidade famosíssimo, provavelmente um dos melhores do mundo, fizeram uma revisão sistemática aqui há algum tempo atrás, no final de 2020, creio eu. Tudo agora se tem acumulado mais, portanto, o que os meus amigos veem aqui, os dados são ainda mais, digamos assim, gritantes nesta matéria, onde o risco de mortalidade e o risco de ter digamos assim, uma situação severa de Covid, de internamento, de ir parar aos cuidados intensivos e de morrer, tudo aumenta com as doenças crónicas não transmissíveis, em particular a obesidade. A obesidade primeiro demonstrou-se nos Estados Unidos
E depois, em muitos países europeus, nós fizemos uma reunião aqui há uns meses atrás também, onde fomos olhar para estas ligações, e claramente aqui nós não falamos de uma pandemia, falamos de várias que se conjugam e que se, de alguma forma, auto-reforçam. E eu acho que esta mensagem é muito importante. Os serviços de saúde dos países não estavam preparados para lidar com ela. E, de facto, penso que é uma área onde pode haver grande inovação e onde é muito importante ser criativo. Não só investir mais, mas é importante encontrar novas soluções. A área da saúde é dinâmica, é criativa e pode criar, de facto, não só criar riqueza, mas criar situações e criar oportunidades para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das populações. E, claramente, pensar em soluções para este novo paradigma, eu acho que é importantíssimo, onde as pandemias, de facto, se reforçam mutuamente. Uma delas é a da obesidade. Na região europeia da OMS, um dos problemas que nós temos vindo a ter é claramente a obesidade, sobretudo a obesidade infantil. Portugal é um país onde a obesidade infantil é muito elevada, mas era muito mais elevada há 10 anos. Portugal tomou medidas muito concretas, particularmente as medidas nas quais foram reforçadas pelo governo em que o professor Fernando Araújo tomou parte e também o gabinete do Francisco esteve envolvido. Portugal é um dos campeões onde tem havido uma redução mais significativa da obesidade infantil, mas continua a ser muito elevada à volta dos 30%. Isto acontece também nos jovens, acontece nos adultos. Estamos a falar de países com prevalências médias de 20%, alguns chegam próximos acima dos 40%, onde eu estou neste momento na Grécia, a prevalência é a segunda maior a seguir ao Chipre, acima dos 40%. Então, obviamente, nós temos que lidar com estas questões numa lógica preventiva. E lidar com a obesidade infantil não é um luxo em termos de pandemia. Isto é uma emergência também importantíssima. Pode não ser uma emergência de meses, mas é seguramente uma emergência de anos e há, de facto, ainda muito a fazer. Veja, este é um slide que ilustra a obesidade severa em crianças. Ok? Um conjunto de países onde nós recolhemos dados sobre a prevalência da obesidade. Significa que estamos a falar de crianças que, se fossem adultos, teriam um IMC superior a 40. Portanto, a obesidade muito, muito séria, daquela que implica cirurgia. E vejam que há países onde os rapazes chegam a atingir quase 1 em cada 10, como seja o caso aqui da Grécia, o caso de Malta, etc, etc. Portanto, esta questão das doenças crónicas implica prevenção ao longo da vida, desde muito cedo. Este slide, podem ver, demonstra os países onde houve uma redução da obesidade infantil ao longo dos anos. Estamos a falar de crianças em idade escolar, 6 a 9 anos, e aqui, como veem, Portugal é o país que vai, de facto, até à frente. Com esta história toda do Covid, prejudicou-se um bocadinho aquilo que nós podemos fazer e em matéria de implementar as medidas que a OMS preconiza, e eu aqui identifiquei algumas. Os serviços de saúde, particularmente os cuidados primários, nem sempre estão capacitados e equipados para lidar com esta situação. Nós estudamos isso. Portugal até é um dos países onde existem alguns recursos, mas onde também seria necessário melhorar. Portanto, a nossa, digamos assim, o nosso conselho seria muito ligar com as questões ao longo da vida. Desde antes da gravidez, durante a gravidez, primeiros meses, ao longo do curso da vida é muito importante para que nós possamos, de facto, lidar com as doenças crónicas de uma forma efetiva, explorar coisas simples como o aleitamento materno, onde, por exemplo, os países europeus são péssimos. Portugal não é exceção. Portanto, não exploramos ao máximo oportunidades que nos são dadas, enfim, até pela natureza, e há justificações para isto, não são só as justificações ligadas, por exemplo, à promoção indevida dos substitutos do aleitamento materno, também há barreiras ao nível dos cuidados de saúde, etc, etc. E a OMS temos feito muita coisa nesta área, da nutrição infantil, da utilização de políticas de preços, dos impostos. Portugal é o grande exemplo que nós utilizamos muitas vezes aqui, graças ao professor Fernando Araújo e ao Francisco, do imposto sobre as bebidas açucaradas. Este slide aqui eu gosto muito de mostrar, porque identifica a quantidade de açúcar, uma bebida super famosa, toda a gente conhece,
a quantidade de açúcar em diferentes países europeus. Vejam que na Rússia chega quase a 40 gramas, numa por lata. Estamos a falar por lata, ok? Não é aquela bebida que vocês pensam, mas é da mesma companhia, tem um sabor a laranja. E vejam que pode variar a quantidade de açúcar entre 20 gramas, 22, 23 no Reino Unido, a Irlanda, até praticamente 40 no Turcomenistão, ou na Turquia, ou até na Rússia. Portanto, há um espaço enorme para fazer mais coisas, utilizando, digamos assim, uma intervenção de cariz ambiental ao nível dos fatores de risco, sejam eles o álcool, eu dou o exemplo das bebidas, mas estamos a falar do álcool, do tabaco, até a própria atividade física, há incentivos fiscais que há muitos países que já dão, e tudo isso é importante. Essas munições não devem ser desperdiçadas de maneira nenhuma.